Olá pessoal, bem-vindos à segunda aula da segunda semana da disciplina de Introdução à Lógica. Eu sou o professor Rodrigo Graça Martins e vou estar aqui conversando um pouquinho sobre com vocês. O tema da nossa aula de hoje é regras de inferência. A gente vai ver duas regras de inferência. A primeira que a gente vai ver é o se então. Ele também é conhecido como implicação ou condicional. Ele é representado na lógica proposicional pelo símbolo essa setinha, e ele assume a existência de uma proposição antecedente e uma proposição consequente, né? Lembrando aí que a proposição é qualquer sentença que tenha um valor verdadeiro ou falso, tá? Fazendo uma revisão da primeira semana aí. Então, qual que é a regra de inferência aqui? Sempre que a proposição antecedente for verdadeira, isso vai implicar na consequente também ser verdadeira. Então a gente vai ler assim que A implica em B. Então como é que vai ficar aí a tabela verdade? Certo? Se eu tenho que o A é falso e isso está implicando no B sendo falso, isso vai ser verdadeiro. Se eu tenho um A falso e um B verdadeiro, isso vai implicar no valor lógico verdadeiro. Se o meu A for verdadeiro e isso implicar num B falso, não vai implicar, né? Então isso vai ser falso. Se eu tenho um A verdadeiro implicando num B verdadeiro, então meu valor lógico é verdadeiro, tá? É muito importante, pessoal, para vocês entenderem esse conceito, conseguir entender essa questão de você ter duas proposições, saber que uma é a antecedente, que antecede, e a outra é a consequente, que é a consequência. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter lá assim, ó, se a banana estiver amarela, então ela está madura. Então, antecedente, consequente. Tá? Você não faz uma coisa sem ter feito a outra. Ok? Então, para entender aí, se o Flamengo foi campeão do mundo, então ele foi campeão da Libertadores. Não tem como ele ter sido campeão do mundo sem ter sido campeão da Libertadores. Isso não é possível. Tá? Então, esse é o conceito que vocês têm que ter. Tá? Então, é essa maneira que vocês têm que estar entendendo aí essa regra de inferência do C implicando aí, do A implicando no B. C então. A outra regra que a gente vai ver é o C, somente C. Então ela é uma bi-implicação ou uma bicondicional. Então ela é representada pelo símbolo, desse símbolo aqui, né, das duas setinhas, e ela vai assumir que ambas as proposições vão ter valores iguais. Tá? Então o que isso significa? Se uma for falsa e a outra for falsa, né, isso vai ser verdadeiro. Se não bater os valores, então vai ser falso. Então, falso, falso vai implicar no verdadeiro. Falso, verdadeiro, C somente C, isso vai dar falso. Verdadeiro e falso vai dar falso. Verdadeiro, verdadeiro vai dar verdadeiro. Então, essa é o C somente C. É similar ao que a gente viu no anterior, mas aí você tem que fazer a ida e a volta. Se o A implicar o B, então o B tem que implicar o A. Esse é o C somente C. Então são essas duas regras de inferência que a gente está vendo aqui. Com essas duas regras a gente constrói muita coisa. Note que assim, eu não vou... o objetivo esse curso ele é bem prático, pessoal. A gente não vai ficar teorizando muito. Então aqui, o que a gente está vendo aqui é a lógica que você vai usar lá na programação. Então, para fechar a disciplina de lógica, que é a próxima aula, a gente vai ver a contradição
e vai ver a tautologia. São duas coisas que vocês não podem fazer no código-fonte de vocês. Eu vou explicar isso lá na próxima aula, mas isso tem que ficar claro para vocês. A ideia aqui é ser simples, tá? Então, eu vou deixar aí para vocês de exercício, tá? Para vocês, utilizando apenas os conectores, os operadores, né? Conectivos lógicos, o e, o ou e o não. Eu quero que vocês vão construir esses sistemas lógicos aí equivalentes ao coincidência, ao ou exclusivo, ao se então e ao se somente se. Tá? Então, qual que é o circuito, qual que é a combinação que eu vou ter que fazer com duas variáveis, usando só a porta e ou não, para conseguir chegar no coincidência. Tá? Qual que é a combinação de e ou e não que eu vou ter que fazer para conseguir chegar no ou exclusivo? Qual a combinação de e ou e não que eu vou ter que fazer para chegar no se então? Qual que é a combinação de e ou não que eu vou ter que fazer para chegar no se e somente se? Tá? Quero que vocês pensem nisso, estudem isso, vejam se vocês conseguem chegar numa solução. Tá? Se vocês não conseguirem, tá? Aciona lá o fórum de dúvidas, coloca lá no fórum de dúvidas e tentem pesquisar isso, tentem estudar isso. Se vocês não conseguirem, não entenderem sozinhos, não acharem a solução, não conseguirem chegar numa solução, posta lá no fórum de dúvidas, me cobra lá no fórum de dúvidas, cobra o nosso tutor, o Rodrigo, também no fórum de dúvidas, que a gente vai estar ajudando vocês, e eu posso até gravar uma outra videoaula mostrando como é que a gente faz esse procedimento para vocês, ok? Muito obrigado então, pessoal. Próxima aula, aula 3, a gente finaliza aí o conteúdo do curso de lógica. Um abração para vocês. Tchau, tchau, até a próxima.